Olá pessoal, eu sou o pastor Wagner e você está conectado no podcast Isto é IPE. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a paz. Em meio às aflições, como termos paz. O nosso planeta atravessa um momento muito delicado e a rotina de todos nós tem sido afetada por mudanças que nunca vivenciamos em função do Covid-19. E diante desse quadro de aparente caos, nós sabemos que o nosso Deus não cochilou e não perdeu o controle. O Salmo 46 é uma clara descrição de que Deus sustenta todas as coisas. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Essa é uma descrição clara dos desafios que nós podemos enfrentar. É um retrato catastrófico, onde o mundo inteiro está sendo abalado, onde as montanhas estão sendo lançadas no mar. E este é um retrato de caos. O que nós encontramos aqui é um quadro invertido da criação em Gênesis capítulo 1, quando Deus estabelece e organiza todas as coisas no seu devido lugar. Em Gênesis capítulo 1, nós temos o cosmos sendo criado. No Salmo 46, uma aparente catástrofe, um caos sendo anunciado. Mas por que o salmista faz isso? Para nos lembrar do poder de Deus. O poder do Altíssimo, que é capaz de nos proteger de qualquer situação. Não importam quais sejam as tragédias que o povo de Deus venha a enfrentar, mas nós podemos ter a certeza de que nós podemos confiar em Deus. Mesmo que o mundo esteja em caos, fora do controle, nós podemos confiar em Deus. Esse salmo nos apresenta algumas verdades. A primeira delas é que o salmista declara que Deus é o nosso refúgio. E essa é uma palavra que fala do que Deus é capaz de fazer. Ele nos defende e nos protege. É interessante observar que o salmista não diz que Deus oferece refúgio, ou que Ele nos envia a um lugar de refúgio. Na verdade, o salmista aqui está dizendo que Deus não é apenas o provedor de nossos abrigos. Ele é abrigo. Ele é o nosso refúgio. E assim nós encontramos conforto e segurança porque Deus é a nossa defesa. Algumas pessoas pensam que o dinheiro é capaz de trazer segurança, mas pergunte para alguém que teve seus investimentos confiscados. Como o homem rico da parábola, onde Jesus diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, o dinheiro, ele não pode nos proteger do julgamento. Ele sequer pode nos proteger contra o desgosto, o fracasso, as enfermidades, o pecado, a doença, ou até mesmo um desastre como nós temos visto. Muitas pessoas nesse momento possuem as contas cheias, abastadas, mas muitas pessoas sofrem ou estão sofrendo nesse momento, mesmo com a conta cheia. Outras pessoas pensam que estarão seguros por causa da formação especializada, habilidades, talentos pessoais, mas mesmo que são altamente qualificados, sofrem reversões repentinas. Outros ainda acham que pode encontrar segurança em suas famílias, amigos ou contatos profissionais, mas basta algo que nos destabilize e descobrimos então que a vida é cheia de incertezas. Entretanto, o salmista, ele está declarando nesse momento para mim e para você que Deus, Ele é o nosso refúgio. Somente em Deus nós podemos encontrar tal segurança, mesmo quando tudo parece contrário. Às vezes Deus nos protege do que está acontecendo ao nosso redor. O salmista diz: caem 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Em tais ocasiões, Deus é a nossa fortaleza. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Perceba que o salmista
declara: Deus é o nosso refúgio. Mas ele também afirma que em tempos de aparente caos, de situações que se imperam ao nosso redor, de tamanha dificuldade e desespero, ele também é a nossa força. E isso significa que Deus é aquele que é forte quando nós somos fracos. O versículo de número 2 e o versículo de número 3 descrevem algo que está prestes a acontecer. Não importa o quão forte você seja, se o mundo estiver tremendo ou se o mundo está sendo abalado por um grande terremoto, não importa o quanto você seja forte, você vai precisar de alguém que é infinitamente maior e mais forte. E assim o salmista está nos lembrando que nós temos alguém que é mais forte. Deus, Ele é quem nos fortalece quando nós somos fracos e incapazes de responder aos desafios da nossa situação atual. E é por isso que Neemias, ele declara em meio à tristeza: a alegria do Senhor e é a nossa força. Mas também o salmista aqui nos ensina que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, mas Ele também é o nosso socorro bem presente. Ele está extremamente próximo, principalmente no tempo da angústia. Assim como uma criança com medo do escuro diz: papai, eu posso dormir com você essa noite? Porque ele conhece a segurança da proximidade especial de seu pai. Assim também em tempos de aflição, em tempos de tamanho desespero, nós necessitamos conhecer a respeito da proximidade e do cuidado especial do nosso Pai Celestial. Os Salmos nos dão um vislumbre dessa verdade. O Salmo 23, Davi nos versículos 2 e 3, fala de Deus na terceira pessoa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Observe a mudança a partir da terceira pessoa para a segunda pessoa. É como se o salmista estivesse dizendo que ele sente uma proximidade de Deus, sobretudo no momento mais difícil da sua caminhada, que é até mesmo da sombra da morte. Ele sabe quem Deus é. Davi celebra essa verdade nos 3 primeiros versículos, mas quando ele está no vale da sombra da morte, ele declara: tu estás comigo. É como se o próprio Deus estivesse de pé ao seu lado. Davi celebra essa verdade. Ele, de fato, é o nosso socorro bem presente. Qualquer que seja a tragédia que nós possamos enfrentar, seja um problema extremamente sério, seja até mesmo situações de ordem emocional e até mesmo espiritual, situações que estejam envolvendo você nesse momento, como perda de emprego, problemas emocionais, conflitos nos relacionamentos, saiba, Deus é maior que os nossos problemas. Ele está pronto, disponível. Ele é o teu socorro bem presente. Por isso, durante um terremoto, há alguns anos, os habitantes de uma pequena aldeia ficaram alarmados com o tremor, mas também ficaram alarmados com a tranquilidade e a alegria aparente de uma mulher idosa que todos conheciam naquela ilha. Alguém perguntou a ela: minha senhora, você não tem medo? Ela respondeu: não, eu me alegro em saber que tem um Deus que pode agitar o mundo. Sabe, você precisa entender que nesse momento, mesmo que o mundo esteja sendo abalado, estremecido, há um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não temas. É interessante que por 365 vezes essa expressão, não temas, aparece nas escrituras sagradas. É como se Deus estivesse dizendo: olha, não temas. Cada dia, durante 365 dias do ano, Deus diz para você: não temas. O que, portanto, temeremos? Aquele que confia no Senhor não tem o que temer. Por isso, confie, lance sobre Ele a sua ansiedade e creia que Ele está cuidando de vós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.